Bem-vindos para o Papo do Fisiopélvico de Sucesso. Vai ter maratona de live todos os dias, às 20 horas, de hoje até o dia 29/1. Então, são 15 dias de live. Espero que você aproveite essa oportunidade, porque sempre que tem live é porque tem conteúdo bom e de qualidade. E eu gostaria de agradecer a todo mundo pela participação. A gente vai ter live de hoje até dia 15. Pega um papelzinho, uma caneta e anota, porque hoje conteúdo muito bom e de muita entrega para vocês. Desejo boas-vindas aos seguidores raízes. Se vocês não sabem o que é isso, são as pessoas que me seguem fielmente aqui. E as semeadoras também, se tiver alguma semeadora por aqui. Um beijo para vocês. E o que é semeadora? Semeadora é a minha aluna do Semeando na Pélvica, que ela aprende a captar paciente, aprende a fidelizar paciente, aprende, mais importante, a dominar raciocínio clínico até qualquer disfunção do assoalho pélvico com segurança. Então, ela aprende todo o passo a passo de como se tornar fisioterapeuta pélvica de referência, atuando mesmo em qualquer disfunção do assoalho pélvico. Então, Tainá é quase uma semeadora, ela é uma fisioterapeuta pélvica quase sem diplomas. E hoje a gente quer falar sobre o quê? A gente quer falar sobre essa maratona que a gente vai ter de live. Por que essa maratona de live, Estela? E por que você precisa assistir essa maratona? Porque nessa maratona você vai aprender todo o processo e você vai se preparar para o nosso evento, que é o evento Dominando o Raciocínio Clínico Pélvico. Um evento que vai acontecer do dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, às 20 horas, e vai ter muita entrega boa. E nesse Semana Dominando o Raciocínio Clínico, você vai aprender a dominar o raciocínio clínico voltado para o compartimento pélvico e assim atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico e se sentir seguro como fisioterapeuta pélvico. Porque o que eu mais escuto de fisioterapeutas pélvicos é que é porque eu não tô captando paciente porque eu tenho segurança. Porque eu não tô atuando na fisioterapia pélvica, que eu não me sinto segura. Então, a gente criou a Semana do Raciocínio Clínico Pélvico. E você está no esquenta dele. A gente tá ali preparando para esse evento incrível, que ele vai começar dia 29/1 até o dia 2. Então, você vai aprender todo o caminho para se tornar um fisioterapeuta pélvico seguro. Como? Por meio do raciocínio clínico. No Semeando tem eletro? No Semeando tem tudo. Tem eletro, tem raciocínio clínico, tem manuseios do biofeedback, treinamento muscular, mas o quê? Tudo. Mas mais importante do que você aprender a atuar nos recursos, que também aprende, é você saber como utilizá-lo e para quê. Que é o raciocínio clínico, e a Semana do Raciocínio Clínico é para isso, para você saber raciocinar. Eu vou te ensinar a pensar. E é assim que você vai ter segurança, porque não adianta você ter todo o conhecimento, estudar toda a teoria, se na hora de, enfim, falar com o paciente você trava. E quando você trava, você não cresce como profissional. Então, é muito importante esse esquenta, e é muito importante também a Semana do Raciocínio Clínico Pélvico. Então, recomendo você, agora não, preste atenção à live, mas recomendo você se inscrever na Semana do Raciocínio Clínico Pélvico. Quem não me conhece aqui, tem muitas pessoas novatas aqui no perfil e sejam todos bem-vindos, mas eu me chamo Estela Fonzar, eu sou fisioterapeuta pélvica há 7 anos já e atuo em todas as disfunções do assoalho pélvico, especialmente a proctologia, mas eu atendo em tudo. Eu já peguei de tudo um pouco. Eu tenho mais de 7.000 atendimentos em disfunção do assoalho pélvico e já atuei um pouco de tudo, já vi muita coisa por aí. E por isso, eu, ao longo desse tempo, consegui desenvolver esse raciocínio clínico e parar de ter medo de atuar esses casos tão complexos, tão difíceis que chegavam até mim. Então, foi com muita experiência, foi com muitos cursos, pós-graduação, vários, enfim, infinitas formações que eu fiz, que eu consegui desenvolver esse raciocínio clínico que eu vou te entregar, né, com um presente para você. Então, é de graça esse evento, então eu recomendo realmente você participar. Mas
eu tenho mais de 7 mil atendimentos e eu atuo, né, voltado mais à proctologia, porque ao meu entender, a proctologia é uma das áreas mais difíceis do compartimento pélvico. Então, hoje, meu nicho está para a proctologia, mas eu atuo em todas as disfunções do assoalho pélvico. Por que eu digo isso? Porque toda vez que um paciente vem para mim, mesmo que seja por outra queixa, ele acaba se tornando proctológico. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, atuo em tudo, mas eu amo a proctologia e eu estou me voltando a ela, mas eu te ensino a desenvolver o raciocínio clínico de um grupo muscular de forma funcional. Então, isso faz com que você atue na uro, na gineco, na procto. Então, não existe isso de você atuar apenas em uma área do compartimento pélvico, você precisa atuar em todas as áreas para entregar resultado ao seu paciente. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico. Precisa de pós-graduação para você começar a atuar na fisioterapia pélvica? E o que eu vou responder pode lhe surpreender, mas não é necessário. Eu não comecei com pós-graduação. A minha história foi essa. Eu comecei colocando a mão na massa e trabalhando com fisioterapia pélvica com base em artigo científico, com base no que eu ia estudando de forma gratuita, né? Em artigos, até ler manual de equipamento eu lia para ver se eu pegava com o conhecimento ali de como manusear aquele equipamento. Mas eu não iniciei na pós-graduação. A fisioterapia pélvica veio para mim como uma oportunidade. Eu não queria atuar nessa área, então eu não estava preparada, aceitei a oportunidade. E quando eu cheguei no campo de batalha, no mercado da fisioterapia, eu me senti muito insegura mesmo, porque eu não sabia o que fazer, não sabia atuar nas disfunções do assoalho pélvico e não sabia como entregar resultado. E como eu senti essa carência, eu comecei a estudar. Não tinha pós-graduação, então comecei a estudar da forma que eu conseguia. Pelo caderno da faculdade, que era muito fraquinho, né, em relação à uroginecologia, mas estudei o que tinha ali, então aquela base de anatomia, neurofisiologia, peguei de lá. Comecei a estudar artigos e assim eu comecei a atuar nas disfunções do assoalho pélvico. Só comecei a pós-graduação depois de 3 meses atuando. E por que eu te falo isso? Primeiro, de acordo com o CREFITO, a gente não precisa, para atuar na área específica da fisioterapia, de uma pós-graduação. A gente precisa de senso ético para entregar de forma ética um resultado ao nosso paciente. Então, a gente precisa ter a consciência de que você precisa se responsabilizar, estudar sobre para fazer um bom trabalho. Isso não significa que você precisa de uma pós-graduação. Até porque quando você faz a pós-graduação, você mesmo assim não é especialista. Você precisa fazer a prova de título. Então, você não tem como se intitular fisioterapeuta pélvico. Porque isso aí é só um nome que a gente coloca, porém, o título de fisioterapeuta pélvico só tem quem fez a prova de titulação. Então, não. A gente não precisa de pós-graduação, o CREFITO não exige isso, porém nós temos a responsabilidade ética de entregar um serviço sério para o nosso paciente. A gente não vai brincar de bonequinho, a gente vai realizar um trabalho com qualidade. E por que eu falo isso? Porque muita gente se forma e fica desesperado, querendo entrar logo numa pós-graduação, mas o que acontece é que a pessoa se prende àquilo e diz, eu só vou começar a atuar quando eu terminar a pós-graduação, mas no final ela só consegue um diploma na parede, porque a pós-graduação faz isso. E às vezes aquele senso de segurança que você achava que iria conquistar, não consegue, porque a pós-graduação não te dá segurança. O que te dá segurança é você realizar uma avaliação de qualidade, saber raciocinar com base naquela avaliação e realizar um plano de tratamento bem efetivo, que é você saber atuar como fisioterapeuta, raciocinar em relação àquelas disfunções do assoalho pélvico e entregar um bom resultado. E é isso que vai te entregar os resultados, porque o paciente, ele não quer saber da sua formação. Quando ele entra e vê o diploma na parede, ele vai dizer, ah, legal. Mas no fundo, ele quer saber se você entrega resultado como fisioterapeuta. Então, a minha experiência, que foi começar a pós-graduação já com um pouquinho de mão na massa, foi muito boa. Por quê? Aquela carência que os meus colegas de turma da pós disseram que tinham, que não estavam se sentindo seguros, não tinha prática, isso eu não tive. Por quê? Eu comecei atuando,
comecei a estudar só, e quando entrei na pós-graduação eu já tinha a mão na massa. Então eu comecei a associar o que o professor falava com aquele sintoma, o que o professor falava com outro. E então eu acho crucial você ter o principal, que é entregar resultado. E é isso que vai te fazer crescer como fisioterapeuta. O que vai te fazer crescer como fisioterapeuta não é mais um diploma na parede, e sim você estudar, entregar resultado aos seus pacientes e fazer acontecer como fisioterapeuta pélvico. E para isso você precisa daqueles 3 pilares que eu falei anteriormente, que é a avaliação, né? Uma avaliação bem feita, o raciocínio clínico e, por fim, você saber realizar um plano de tratamento efetivo para aquela disfunção e assim você entregar resultado de verdade. Até aproveitar melhor após. Exatamente. Porque quando você tem prática clínica, você consegue pegar aquelas informações teóricas que te entregam e saber utilizar aquilo para dar mais resultado aos seus pacientes. Então, a minha experiência, o que eu passei ao longo da minha carreira, eu não trocaria, porque eu comecei exatamente assim. Eu esperei um pouco a pós-graduação, porque eu não tinha nem recurso para ela, nem tinha condição, não tinha nem dinheiro para pagar o CREFITO. Imagina entrar na pós-graduação, que na minha cidade só tinha de R$500. Então, na época, em 2017, R$500 era bem mais dinheiro que hoje. Então, eu não tinha nem condições de entrar na pós imediatamente. Então, eu tive que começar a atuar. Eu não poderia perder aquela oportunidade. E eu agarrei a oportunidade. E eu acho que me fez um fisioterapeuta diferenciado também, um profissional, na verdade, de forma geral, diferenciado, foi abraçar e ter coragem de tomar essa decisão de não vou deixar essa oportunidade passar, eu vou agarrar ela com o que eu tenho, eu vou fazer dar certo. Eu acho que esse meu ponto de vista foi muito assertivo. E é essa questão, né? Porque meu paciente não queria saber se eu estava na pós-graduação. Ele chegou lá, me viu e queria que eu atendesse ele. E assim eu fui me aperfeiçoando, estudando, que eu não dei de mão e desisti de atuar, né? Eu foquei nisso. E entreguei o resultado que meu paciente queria. E assim eu fui começando a perceber o quanto era importante, né, entregar esse resultado para o paciente, independente de quanto tempo de formado eu tinha. Meus pacientes nem sabiam quanto tempo de formado eu tinha, se eu estava na pós-graduação, se eu não estava, se eu era especialista, se eu não tinha, as minhas formações. Então, para você começar a atuar com baixo investimento e você conseguir captar paciente, dar resultado e crescer como profissional da fisioterapia, o pilar mais importante desses 3 que eu falei, que é a avaliação, raciocínio clínico e tratamento, é o raciocínio clínico. Porque é por base do raciocínio clínico que você consegue realizar uma avaliação bem feita e nortear um plano de tratamento efetivo. Claudiane está falando aqui. A vida nos leva para a fisiopélvica, mas precisa estar aberto ao diferente. Exatamente. A gente precisa ter coragem e a gente precisa aceitar os desafios e não baixar a cabeça, assim, fazer o que precisa ser feito. Eu sou uma pessoa até reclamona demais ao meu gosto, mas o meu diferencial é o que eu faço. E eu acho que você precisa ter essa forma de pensar e essa perspectiva também. Então, ao fazer isso, né, começar na prática clínica, eu comecei a ter muito mais segurança de como me posicionar. Conseguia pegar aquelas informações teóricas que nos cursos, na pós-graduação, no mestrado, me entregavam. E eu comecei a ter os benefícios da segurança e crescer profissionalmente, mesmo com um investimento mais baixo, ao invés de ficar fazendo uma formação atrás da outra. Eu ia para formações mais específicas e do que eu realmente precisava. Então, eu quero deixar claro para você que antes de você procurar e caçar diploma, que é importante sim em um momento da sua carreira, para quem está começando e para quem está pensando em qual pós-graduação deve entrar, você precisa pensar antes da pós-graduação, antes daquele conhecimento técnico, teórico, você precisa aprender a entregar resultado ao seu paciente. E você precisa aprender a dominar raciocínio clínico, fazer uma avaliação bem feita, fechar plano de tratamento, porque até com um plano de tratamento fechado você consegue
investir mais e mais na sua formação, investir mais e mais na sua carreira, que é a minha formação, é uma formação completa, voltada para fisioterapeutas pélvicos, porque no Semeando na Pélvica eu entrego tudo que eu não tive, que é exatamente essa forma de você saber captar pacientes, saber realizar uma avaliação bem feita, né, nesses pilares, como eu falei anteriormente, de avaliação, dominar raciocínio clínico e saber atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico sem medo, porque eu te ensino a base da funcionalidade muscular. Então, essa história de ficar se apegando a incontinências, aos tipos de bexiga hiperativa, aos tipos de alterações neuropáticas, não. Você vai focar na funcionalidade. E assim fica muito mais claro, porque a gente é fisioterapeuta, a gente não é médico para seguir diagnóstico clínico. A gente, como fisioterapeuta, segue diagnóstico cinético-funcional. Deixa eu botar meu celularzinho aqui para carregar, que já mostrou mensagem aqui. Então, é muito importante você ter essa mentalidade de fisioterapeuta, de que você precisa investir no seu raciocínio clínico, tá? Então, o benefício de você focar primeiro na construção desse seu nome, de entregar resultado, é bem diferencial do que você ficar apenas indo atrás de título. E tem muito fisioterapeuta que se forma aí, mas quando vê no final, sai da pós-graduação e continua se sentindo inseguro. E por que a pessoa continua se sentindo inseguro? Porque ela não tem o primordial. E como é que eu conquistei esse raciocínio clínico? Eu digo pouco essa história aqui pra vocês, mas ela é muito importante e ela me fez uma girada de chave. Onde eu atendia por plano de saúde, alta demanda, alta rotatividade. E lá eu não tinha como avaliar o paciente, que era algo horrível. O paciente já vinha avaliado por outro profissional, que era o dono. Então, ela avaliava, mandava para mim. E eu recebia o paciente apenas com o prontuário. Então, quando o paciente chegava e eu ia na recepção, aí eu descobria que eu estava com um paciente novo. Eu ia lá, abria o computador desesperado, quando tinha computador, que teve uma época que nem computador, era no papel. Ia lá desesperado pegar a ficha do paciente. Quando eu lia a ficha, enfim, eu li a avaliação de forma rápida, ia chamar na recepção, corre para o box, que não era nem uma sala direita, era um boxezinho assim pequeno. E eu via que eu não sabia o que fazer com aquele paciente. Primeiro, eu sou péssima em decorar, minha memória é fraquíssima. Às vezes eu nem lembrava o nome do paciente, quiçá lembrar o nome do paciente, o diagnóstico, plano de tratamento e toda a característica do assoalho pélvico do paciente. Então, eu tinha muita dificuldade nisso. E pior do que isso, quando eu ia conversar com o paciente, muitas vezes a avaliação dele não batia com a fala, que eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a avaliar todo o paciente quando ia atender. Mesmo que eu já tinha atendido 1 ou 2 vezes, como eu falei, minha memória é fraca. Então, eu avaliava, o paciente deitava, fazia toque novamente, realizava uma avaliação e começava a seguir o diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico, que poucas pessoas ensinam isso, que é algo primordial, que gira a chave de como você realmente atuar nas disfunções do assoalho pélvico. Então, com isso, com essa avaliação rápida, nos primeiros 5 minutinhos, eu ia atuar diretamente nas disfunções do assoalho pélvico do paciente, no diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. E assim, meus pacientes começaram a ter mais resultado e eu comecei a conseguir linkar algumas disfunções com queixas e assim entregar um resultado de excelente qualidade. Então, eu parei de ficar refém a um perfect, ficar refém a um diagnóstico clínico, porque eu nem lembrava se o paciente tinha incontinência urinária de esforço, se o paciente tinha incontinência urinária de urgência. Graças a Deus eu saí dessa vida agora e eu atendo com a liberdade, com tranquilidade, um paciente por hora. Mas eu não vim dessa origem. A minha origem foi alta demanda, alta rotatividade. Eu tinha que entregar resultado. E como eu tenho um senso ético e eu não fazia qualquer coisa, eu queria realizar um bom tratamento, eu me lascava, me esforçava demais para entregar isso para eles. Então, foi assim que eu desenvolvi raciocínio clínico, nessa alta demanda e eu precisando entregar resultado e parar de ficar decorando e linkando o paciente a diagnóstico cinético funcional.
Ana Gabriela, a live vai ficar salva? Eu acho que sim, né? Bota aí, Tainá. Ou Sara, vai ficar salva? Claudiane, atendo o SUS, alta rotatividade, nem sempre acesso aos exames. Muitos pacientes idosos nem lembram toda a história. Vivo avaliando diariamente. Trato com base no assoalho pélvico. Está no dia. E é dureza. É dureza. Live vai ficar salva, viu? Então é dureza. Por quê? Seu cérebro tem que estar a 1000. E eu atendi, além de alta rotatividade, eram 2 pacientes por hora na fisioterapia pélvica. E eu tentava, minha gente, entregar o melhor resultado. Eu tudo baseava em raciocínio clínico. E essa é a base do semeando. Semeando é na base do raciocínio clínico, entendeu? Você, com o raciocínio clínico, vai aprender a realizar uma eletroterapia efetiva, um biofeedback efetivo, um treinamento muscular voltado para as disfunções do assoalho pélvico. Então, isso dá muita clareza ao fisioterapeuta. Porque é o que faz o fisioterapeuta inseguro. O que torna o fisioterapeuta inseguro é ele chegar no paciente, que nunca viu antes, perguntar qual a queixa principal, aí o paciente faz, eu tenho síndrome de Peyronie. Aí o fisioterapeuta vai dizer, meu Deus, eu nunca atendi isso. E agora? O que é que eu faço? Aí ele não sabe o que perguntar, ele não sabe como direcionar a avaliação, ele não sabe avaliar bem e procurar características disfuncionais na avaliação física também. Então isso faz... E ele não sabe quais informações da avaliação, na anamnese, pegar para juntar o diagnóstico do paciente. Então isso aí faz com que o fisioterapeuta se sinta inseguro e não saiba atuar nas disfunções. Então, quando a gente tira o diagnóstico clínico, a gente olha para o cinético funcional, que como fisioterapeutas a gente é excelentes em funcionalidade em todas as áreas da fisioterapia, com exceção de uma, a fisioterapia pélvica. Quem ensina funcionalidade para o fisioterapeuta pélvico? Pouquíssimo. Então, assim, é muito importante você basear a sua avaliação com base em diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico. E ninguém ensina na pós. Por quê? Porque a fisioterapia pélvica, ela tá muito patologizante. A gente tá envolvendo os alunos com patologia. Então, a gente fica falando de patologia, mas a gente não está falando sobre a funcionalidade muscular. E quando a gente foca na funcionalidade, tudo se fica mais tranquilo e mais fácil de você nortear um tratamento. Por isso que a semana do raciocínio clínico pélvico é tão importante para você. Vai ser online, gratuito, para você conseguir entender esse processo do raciocínio clínico e como você pode desenvolver ele. Então, lembrando, né, antes do diploma, por favor, foca no resultado do seu paciente. É com base no resultado que você vai conseguir crescer a tua carreira profissional. É com base no resultado que você vai crescer como fisioterapeuta. Não é com base no diploma na parede. Ninguém vai ler teu currículo. Quem lê teu currículo é quando você está fazendo concurso. Você quer concurso? Se você quiser concurso, aí você vai catando aí no mercado vários diplomas. Se você quer ser um fisioterapeuta que ganha dinheiro, que cata seu paciente, que procuram por você, e você quer ser a referência da sua região, aí você volta e foca em entregar resultado. Então, semeando é sobre ter resultado, tá? Então, deixa eu ver aqui se estou falando. Então, aonde você deve começar, né? Por onde você deve começar? Minha opinião e de várias alunas minhas, que você deve começar com o semeando na pélvica. Por quê? Porque lá você vai aprender a entregar resultado, tá? Então, é muito mais interessante você começar sabendo pegar os seus pacientes e atendê-los com qualidade e formar a tua carreira profissional pelo seu nome, do que você perder seu tempo gastando dinheiro em vários cursos, você perder seu tempo se dedicando numa área que você não quer. Como eu recebi mensagem esses dias, eu acho que foi ontem. Estela, eu quero muito pélvico, eu vou começar pelo Pilates. Não bate. Como você quer pélvica e vai pro Pilates? Você quer pélvica? Tudo bem, que eu entendo que a gente precisa de dinheiro. Começa com... Pega só um pouquinho do Pilates, né? Um turno, mas foca na pélvica. Seu posicionamento precisa ser na pélvica, captar pacientes para pélvica, aprender e dominar a atuação dentro da fisioterapia pélvica e entregar resultados voltados para a fisioterapia pélvica.
E não você perder o seu tempo focando numa área que você, primeiro, não vai ter retorno, porque a gente sabe que é muito difícil, e entregar essa responsabilidade da captação para outros profissionais. Vai por mim, até no concurso precisa entregar resultado, desde que seja ético e dedicado, exatamente. Qualquer lugar você precisa entregar resultado. Mas no concurso que eu falo é para você entrar no concurso, você tem que ter diploma, né? Mas na vida real, captando pacientes de verdade, atendendo, entregando um serviço de qualidade, não é o seu diploma que vai fazer a diferença. Ele não vai escolher entre você e o profissional que está do lado por causa do diploma, mas em um resultado que você entrega. E para ser bem sério para você, para conseguir entregar resultado na fisioterapia pélvica pelos caminhos tradicionais, não com métodos que te ensinam realmente funcionalidade de forma objetiva e prática, é muito difícil, porque só para você terminar a pós-graduação é 1 ano e meio a 2 anos. Então você pode esperar 1 ano e meio a 2 anos para você começar a atuar como fisioterapeuta, ou você precisa atuar rápido, captar seus pacientes. A fisiopélvica é uma especialização, eu consigo fazer o curso direto. A fisioterapia pélvica é uma das áreas da fisioterapia. Existe o mundo da fisioterapia, existe cardiorrespiratória, traumato-ortopédica, dermatofuncional, que é estética, e a fisioterapia pélvica é uma delas, que você não precisa de especialização, porque o CREFITO nos permite, como fisioterapeutas, atuar em todos os nichos da fisioterapia, com ética e responsabilidade com o seu paciente. Então, estude, entregue resultado e faça o que a evidência científica preza, isso tudo tendo semeando na pélvica. Então, como as minhas alunas falam, não eu recomendo você começar pela mão na massa, começar com seus pacientes e dominando o raciocínio clínico, realizando a avaliação de qualidade, entregando plano de tratamento de qualidade. Assim, o seu crescimento será exponencial. Enquanto você pode sim fazer uma pós-graduação, pegar aquele título, que é importante. Mas eu acho que isso seria um segundo momento. Seu primeiro momento é fazer o seu nome no mercado. E é isso que o Semeando na Pélvica preza. Quando é o melhor momento de fazer pós-graduação? Né? Esse é o tipo de pergunta que eu recebo muito no direct também. O momento certo de você fazer uma pós-graduação, ao meu ver, foi do jeito que eu fiz. Que eu não mudaria a minha história, né? Nenhum segundo, nenhum minuto dela, porque eu acho que eu só consegui ser a fisioterapeuta que eu sou hoje por causa de todo esse processo. Eu primeiro comecei a atuar na prática clínica e peguei as teorias e os estudos e fui completando esse caminho para saber atuar nas disfunções. Então, às vezes, a gente fica botando vários bloqueios de eu não posso começar a atuar agora porque eu não tenho um eletro, porque eu não tenho um bio, porque eu não tenho sala, porque eu não tenho nada disso. Mas o que você precisa fazer para se tornar um fisioterapeuta pélvico é estudar muito, entregar resultado aos seus pacientes. Estudar como você estudaria para atuar bem em qualquer outra disfunção. Não necessariamente você precisa de pós-graduação, mas juntar os dois, a teoria que você vê ao longo do estudo e da dedicação que você tem ao longo de um tempo, e você associar isso, atuar, atender, avaliar seus pacientes e conhecer o mercado e fazer acontecer, isso é primordial para você começar a crescer profissionalmente. Então, é muito importante associar os dois, a teoria com a prática. Foi assim comigo e é assim que eu recomendo, porque tudo que eu via de teoria, eu via na prática também, com os meus pacientes, avaliando, metendo a mão na massa. Então, eu recomendo assim para você também. Então, qual o melhor momento de começar um após? É quando você já tem seus pacientes, já está atuando. Porque assim, tudo que você vê na teoria, para botar aquele diploma na parede, porque é importante sim, mas primeiro, mais importante do que isso, é entregar o resultado. Então, gostaria de agradecer todo mundo aqui por participar da semana. E a gente vai começar 15 dias de conteúdo. 15 dias de maratona, de bate-papo do Fisiopélvico de Sucesso. Vou esclarecer várias dúvidas de vocês.
E vou aquecer você para a gente começar a semana do raciocínio clínico pélvico, que é a semana em que você vai aprender a dominar raciocínio clínico, a base da funcionalidade muscular, para atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, independente qual seja, para você ter a segurança de saber como atuar naquelas disfunções, como você tem o raciocínio clínico na atuação, dar diagnóstico, saber como desse diagnóstico nortear um tratamento e ainda tem caso clínico prático para a gente discutir. Então vai ser uma semana incrível de entrega. Eu te convido a participar. Vai ser do dia 29/1 até o dia 2 de fevereiro. Para isso, você precisa se inscrever no Semana do Raciocínio Clínico Pélvico e você precisa participar do grupo do WhatsApp e você precisa também ir para o seu e-mail. Vai receber o e-mail lá na sua caixinha do e-mail e você precisa olhar esse e-mail porque lá você vai também ganhar uma aula que é um presente de como você aborda pacientes no primeiro contato, que é uma aula excepcional para você saber captar aquele paciente. Então, eu recomendo você tanto participar do WhatsApp para ficar atualizado e ganhar os brindes e conhecer mais sobre raciocínio clínico, se preparar para a semana do raciocínio clínico para você se tornar o fisioterapeuta que sabe como se posicionar, sabe crescer profissionalmente e aprender como atuar em qualquer disfunção, mesmo começando do zero, e assim você se tornar referência na sua região. Então, você precisa abrir o seu e-mail, participar do grupo do WhatsApp, e esse evento está repleto de atividades e de presentes. Então, que a gente organizou e lapidou muito especialmente para você. Especialmente para você que quer crescer na fisioterapia, quer aprender a se posicionar e quer finalmente fazer acontecer nesse ano 2024. Se você é o fisioterapeuta que quer se posicionar nesse ano e fazer acontecer em 2024, está preparado para isso, eu te convido para essa semana do raciocínio clínico, eu te convido para o Semeando na Pélvica, para você aprender esses 3 pilares: avaliação, raciocínio clínico para atuar em qualquer disfunção e fechar plano de tratamento. E além disso, você vai aprender a captação do paciente, fidelização, implementações práticas para colocar tudo isso em prática. Então, te convido para a semana do raciocínio clínico pélvico e encerro a minha live aqui. Foi um prazer enorme ter vocês comigo e até amanhã, que amanhã a gente também tem live dessa semana do bate-papo do Fisiopélvico de Sucesso. Muito obrigada a todas e até amanhã.